Abraão e as sementes que foram plantadas, muitas sementes abençoadas por Deus e outras, infelizmente, também plantadas por ele, que não foram tão abençoadas assim, não é? E alguém me perguntou, mas pastor, Abraão entrou no rol daqueles servos de Deus honrados, Deus honrou Abraão, Jesus disse que Abraão era o líder lá no seio de Abraão, ele está na galeria dos heróis lá dos hebreus. Sim, lógico, Abraão venceu. Ele levou 100 anos, ele foi chamado aos 75 anos e ficou 100 anos servindo ao Senhor, 100 anos. Então ele levou mais tempo servindo ao Senhor do que de vida antes. Ele foi chamado aos 75 e vai servir ao Senhor durante 100 anos. E é nesses 100 anos que Deus vai tratando com a vida dele, com o caráter dele, com a forma de compreensão dele, com a forma de viver dele diante de Deus. Assim como Deus trabalha também com o nosso caráter. Assim que você aceita Jesus, você já não é logo transformado, acabou. Não, você ainda passa por um processo, as coisas antigas vão saindo aos poucos, né? Alguns ainda têm desejos, ainda quem tinha vício de fumar, quem tinha vício de beber. Tem gente que diz, não, eu perdi o vício, de repente eu tomei nojo do cigarro. Legal, nesses casos é muito bom, é uma convicção muito poderosa, né? Outros já não, outros ficam meio sendo tentados mais tempo. Não é uma coisa que tem que ser igual para todo mundo, mas é importante que a gente analise aqui. Outra coisa também que eu quero explicar é que não há em meu estudo nenhum pontinho sequer para desprestigiar a vida de Abraão em nenhum sentido, porque eu faço isso com todos os personagens bíblicos. Eu analiso tudo que eles fizeram de bom, tudo que eles conquistaram. Eu disse ontem mesmo, conversando a respeito da vida de Abraão, para uma certa pessoa, que ela disse, poxa, então peraí, Abraão não merecia tanto crédito. Aí eu perguntei para ela, vem cá, se você tivesse 100 anos esperando um filho, 100 anos de vida nascesse esse filho, você o amasse, e quando ele chegasse mais ou menos aos 17 anos, Deus dissesse, Abraão, tu me amas? Então se tu me amas, vai lá e mata teu filho, corta ele todo em pedaços e queima a carne dele. Você faria? Pois Abraão praticamente fez. Ele fez, só que no momento final, quando ele levanta o cutelo, Deus diz, pode parar, Abraão. Pode parar, eu sei que tu me ama, realmente tu provou que me ama. Então agora eu vou te dar um cordeiro para substituir Isaac. Olha que lindo! Então o cordeiro vai substituir o sacrifício humano. Não precisa mais matar um ser humano para que esse ser humano agrade a Deus no seu sacrifício de sangue humano. Agora eu vou te dar um cordeiro que vai ser morto no lugar de Isaac. Quando Abraão mata o cordeiro, tipificadamente ele está matando Isaac. Tipificadamente ele está matando você e a mim. Ele está matando a todos nós que confiamos na morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é importante nós entendermos tudo isso. Pessoal, já estamos ali a mais ou menos 40 pessoas, então nós vamos agora orar. Fecha os teus olhos. Pai amado, muito obrigado por esta bênção de estarmos juntos, pelo poder do Teu Espírito Santo conosco, pela animação que temos, Senhor, de estarmos na Tua presença. Muito obrigado por estes Teus filhos que estão aqui nos ouvindo, participando, visualizando, Senhor, e compartilhando, enfim, nós Te louvamos, Senhor, por todos eles que estão agora presentes e aqueles que estão também nos assistindo, que depois assistirão o vídeo. Te louvamos por tudo, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Então o que a gente aprendeu com a vida de Abraão? Que Abraão, sem perceber, estava semeando coisas. Estava semeando a lei da semeadura, a base daquele texto lá de Gálatas que nós falamos, que aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então como é que a gente pode adquirir as bênçãos de Deus e quebrar as maldições que foram semeadas por alguém,
né? Porque hoje, quem sabe, estamos colhendo frutos que foram plantados pelos nossos pais, foram plantados pelos nossos avós. Então a gente precisa quebrar essas coisas. Como vamos fazer isso? É exatamente esse é o tema central do que estamos fazendo. Então a primeira coisa que a gente percebe com Abraão é a sua fé, de aceitar o chamado de Deus, de ir ao encontro de Deus, de sair, de largar tudo, largar casa, largar parentela, largar tudo e sair para ir atrás da visão que Deus estava lhe dando. De repente, nesse caminho, ele distorce um pouco essa coisa, por causa do medo, ele desce para o Egito e acaba mentindo. Essa forma de conduta, nós vimos que vai acontecer lá no Egito, quando ele tinha 75 anos, e vai acontecer depois, ainda, com quase 100 anos de idade, quase 100 anos, né? Porque com 100 anos é que vai nascer Isaac, ele ainda continua fazendo a mesma coisa, e nós lemos o texto quando ele entra na terra dos Geraritas e Abimeleque vai tomar Sara para ser sua esposa, e pense só, Sara era de 90 anos. Então nós estamos falando aqui de uma cultura diferente, de um tempo diferente, onde as pessoas eram mais fortes, viviam mais tempo, tinham mais robustez, tinham mais força, tinham mais, né? Não tinha tanta poluição como tendo hoje, temos poluição sonora, temos poluição alimentar, as coisas que nós bebemos têm muito componente químico, as coisas que nós comemos também, muitas delas têm venenos para poder, conservantes e tal. Então é importante que a gente perceba, as épocas são diferentes, não é? Mas mesmo assim você percebe que onde estava o medo de Abraão? O medo era ser morto por causa da beleza da mulher. E aí é o que vai acontecer. E mais tarde nós vimos aqui que quando o capítulo 26 nos mostra o seu filho Isaac, já casado com Rebeca, então ele casa aos 40 anos. Olha, Isaac casa aos 40 anos. E quando Isaac vai à terra dos Geraritas, ele vai ter o mesmo medo que o pai teve. E ele vai ter a mesma reação que o pai teve, porque ele vai mentir para o rei dos Geraritas, né? Dizendo que a Rebeca era apenas sua irmã, quando a gente sabe, na realidade, ela era prima, mas era a esposa legítima dele, não é? No entanto, ele vai usar o mesmo argumento do pai. Veja, então Isaac é filho de Abraão. Se Abraão mentiu, com quem a Isaac aprendeu? Aprendeu com o pai, não é? E isso continua porque quando você continua lendo o livro de Gênesis, no capítulo 27, você encontra Jacó vestindo a roupa do irmão e mentindo para Isaac. Então, olha, Abraão mente para o Egito, mente para a terra dos Geraritas. Isaac vai mentir também. Agora, Jacó vai vestir a roupa do irmão e vai mentir para o pai, certo? Dizendo que era o próprio irmão. O que vai acontecer? No capítulo 29, a partir do 21, você encontra Jacó indo no capítulo 28, ele foge do irmão. No capítulo 29, ele vai fazer um pacto lá com o tio, chamado Labão, né? Olha o nome do homem, Labão. Não espere nada de um homem com esse nome, né? Labão, lembra Lambão, né? Não faça negócio com Lambão, porque você vai se dar mal. E ele faz o negócio, ele diz, eu vou trabalhar 7 anos pela sua filha Raquel. E ele vai trabalhar 7 anos, depois dos 7 anos, no dia do casamento, era a cultura da mulher vestir o véu, e o homem só poderia tirar o véu quando raiasse o sol, quando o sol nascesse, aí que ele poderia. Então, a primeira noite, ele tinha uma primeira noite com aquela mulher sem ver o seu rosto, porque na cultura que até hoje é a cultura árabe, o rosto da mulher tem que ficar encoberto e só depois da primeira noite que o rosto é revelado. Os cabelos também são revelados e tal. Por isso que você vê até hoje em muitas culturas, principalmente na cultura árabe, as mulheres usando a burca, que ainda permanece aquela cultura árabe daquela época, cobriu o rosto, só o marido pode ver, só o pai pode ver. Então elas também cometem as mesmas tradições, né? Então veja, quando é de manhã que Jacó vai lá tirar o véu do rosto da noiva, ele percebe que era Lia.
Até tem uma brincadeira que diz que Jacó era analfabeto porque ele amava Raquel e não lia. Não lia no sentido de ler, né? Brincadeira, né? Mas não, ele não queria Lia, porque a Lia, o texto diz que era de semblante pesado. Então, quando a Bíblia chega a dizer que uma mulher é de semblante pesado, é porque era feinha, né? Era bem feinha, bem. Mas a Raquel era bonita, e ele queria a Raquel. Aí o pai disse, olha, existe uma tradição entre a gente que a gente só pode casar a mais nova depois que a mais velha casar. Aí o Jacó olhou para a cara da Lia, pensou e disse, poxa, caramba, só posso casar com a Raquel depois que a Lia casar. Essa mulher vai levar muito tempo para casar. E quem é que vai querer ela agora depois que ela já dormiu comigo? Aí ele disse, então tá bom, eu fico com a Lia, mas eu quero a Raquel. Aí ele disse, então você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ele vai trabalhar, então, 14 anos de graça. Ele sai aos 40 anos, como tudo indica, vai ficar até 54 anos para poder casar com Raquel. E depois, Raquel é estéril. Note, eu falei ontem, Abraão casa com Sara, que é estéril, Isaac casa com Rebeca, que é estéril, e Jacó casa com Raquel, que é estéril. Abraão leva 25 anos, somente aos 100 anos vai nascer Isaac, a gente vai ler daqui a pouquinho. O Isaac vai se casar aos 40 anos e vai levar 20 e tantos anos, quase 25 anos, para que nasçam os dois primeiros filhos, que são os dois únicos, né, que eram gêmeos, Esaú e Jacó. E agora Jacó casa com Raquel, que ele amava, e ele vai ter que esperar para que nasça José. Ele vai ter outros filhos, já quando os filhos estiverem adultos, é que vai nascer José de Raquel. Então ele vai esperar quase 25 anos também. Então o pai casa com estéril, o filho casa com estéril, o neto casa com estéril. Alguma coisa está acontecendo nessa família? Está. Mas alguém está percebendo? Não. O avô mentia nas horas de situações sérias. O que ele colheu? Colheu mentira. O que o filho fez? Mentiu. O que ele colheu? Colheu mentira. Jacó mentiu. O que ele colheu? Colheu mentira. E os próprios filhos de Jacó vão mentir quando vão jogar José naquele poço e vão dizer para o pai que os animais do campo feriram e mataram José. Isso você vai encontrar na própria Bíblia. Então veja, agora retornando para o capítulo 17, você vai ver os filhos de Jacó mentindo para o pai. Eles querem matar José, mas resolvem colocar ele lá dentro de um poço e vão para o pai pegar uma túnica que o pai tinha dado para ele. Eu vou voltar a falar nesse assunto. E vão para o pai e dizem, ó, tá aqui, sujam ela toda com um animal e mostram para o pai, olha, teu filho está morto. E o que eles vão fazer? Vender José para a caravana de midianitas. Aí você vai para a Bíblia ver quem são os midianitas. Midianitas são os filhos de Abraão com Quetura. Deles saiu um camarada chamado Midian, que vai ser pai dos midianitas. Então, os midianitas, na realidade, são primos. Ou seja, Jacó está sendo vendido pelos irmãos para os primos, para ser escravo. Que coisa é essa de primo, comprar primo para ser escravo? Pensa só, tem ódio aí, não tem? E que ódio tinha esses irmãos por José? Como é que nasceu esse ódio? Da onde veio esse ódio? De onde surgiu esse ódio? Por que esses irmãos brigavam tanto? Por que havia tanta coisa diferente no coração dessas pessoas? É aí que nós vamos agora começar o nosso estudo de hoje, do segundo ponto que nós vamos, através da Bíblia, estudar os problemas da vida de Abraão. Notem então, voltando lá para o início, no capítulo 13, Abraão vai sair, né? No capítulo 12 ele ouve a voz de Deus, depois vem o problema dele com o Egito, ele volta para as terras de Canaã, e agora vem no capítulo 13 os problemas da contenda entre ele e Ló, porque os pastores dele vão brigar com os pastores de Ló. Isso no capítulo 13 de Gênesis. Nós estamos estudando o capítulo 13 de Gênesis para estudarmos a vida de Abraão. Até aqui você está comigo, está me entendendo, eu tenho certeza. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Está todo mundo entendendo aí? Então agora o que vai acontecer? A contenda entre os pastores de um e o outro vai causar separação, a ponto de que Ló vá para um lado e
Abraão vai para o outro. A separação por causa da contenda. De onde nasce essa contenda? Por que nasce essa contenda se todos são da mesma linhagem, se todos são da mesma família? Por que essa contenda traz esse ódio, essa separação, essa briga, tudo isso acontecendo aos olhos do pai Abraão? E o que ele faz? Aí ele diz para Ló, você vai para um lado, eu vou para o outro. Separação. Hoje muita gente acha que a resposta para as contendas é a separação. Muitos casais acham que porque não estão se dando bem, eles têm que se separar. E aí vem o divórcio. Por que vem o divórcio? Jesus fala, por causa dos corações pesados, por causa da inclinação ao pecado. Porque se você se casou com uma pessoa que amava, como é que agora você vai se separar dela por causa de contenda? Então, peraí, tem alguma coisa que precisa ser consertada. Então, muitas vezes a gente prefere se separar da pessoa amada do que consertar os erros que precisam ser consertados. Esse é um problema sério e a gente vem vendo isso. Pastores se separando, casando de novo, achando que está tudo bem, subindo no púlpito, falando língua estranha, virando cambalhota, e acha que está tudo bem, por quê? Porque ele teve contenda lá com a mulher, ou então não se sentiu bem com a mulher, se separou, arranjou uma que podia ser a neta dele, casou com uma menina que pode ser a neta, né, com a idade dela poderia ser neta. E ele se sente muito bem com isso e acha que Deus está aplaudindo. Oh, que maravilha! É igual o Abraão lá no Egito, achando que Deus estava abençoando, porque estava ganhando muitas ovelhas, uma coisa boa. Então, voltando para aqui. Agora Deus vai pedir um sacrifício lá e nós vamos chegar ao problema da outra semente. Vamos chegar ao capítulo 16, que eu queria parar com vocês para a gente entender isso aqui. Porque, veja, do capítulo 16, do 1 até o 16, nós vamos ver que Sara era estéril, não podia ter filhos. E o que vai acontecer? A própria Sara vai dizer para o nosso querido Abraão que ela não tinha mais condição. Ela vai dizer, olha, nós já estamos velhos, você também está velho, certo? Então, no capítulo 16... do 1 até o 16, você vai encontrar eles tomando uma decisão, depois de 10 anos. Então, Abraão estava com 85 anos quando eles tomam essa decisão de que a Sara daria a sua escrava Agar, para que Agar, então, dormisse com Abraão e dela, então, nascesse um filho. Veja aqui agora mais uma precipitação do nosso querido Abraão. Deus disse que ia dar a ele uma semente e ele não esperou. Ele não esperou. A Sara não quis esperar. A semente só era verdadeira se fosse da mulher legítima. Semente vindo de escrava não era verdadeira, não era tratado como verdadeira. Não, o casamento tem que ser legítimo na Bíblia. Na Bíblia não existe esse negócio de casar com 20 e as 20 serem reconhecidas. Não, 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 não. As concubinas não tinham direito, quem tinha direito era a esposa legítima. Ah, mas eu encontro fulano de tal tendo 500 filhos com 50 mulheres. Sim, você vai encontrar o Salomão tendo 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres à sua disposição. Mas Deus estava nesse negócio? Deus estava aplaudindo isso tudo? Deus estava dizendo, aí Salomão, vai lá, Deus te abençoe, vai lá meu filho, que coisa boa. Imagine Deus dizendo, Deus te abençoe, só na minha cabeça, né? Então veja o que está acontecendo aqui, a Sara vai dar a ideia, a Sara vai dizer para ele, deite-se com a minha escrava e então ela vai ter um filho. E o que vai acontecer? Essa pequena ajuda para Deus, essa grande ideia de dizer, ó, Deus não está conseguindo, vamos ajudar Deus. Vamos dar uma ajudinha para Deus, porque Deus está meio enrolado. Deus não está conseguindo ser Deus. Então a gente vai ajudar Deus a ser Deus. Nós vamos ajudar Deus a fazer o trabalho que Ele tem que fazer, certo? É te dar um filho. Então não importa que não seja meu, pelo menos seja seu. E a ideia vai sair da Sara, certo? Então ela pede a Abraão que durma com Agar. E ele aceita imediatamente. Ele aceita numa velocidade que ele não pestaneja. Na minha opinião, me perdoe aqui, não é uma fofoquinha aqui santa entre eu e vocês, não conta pra ninguém, por favor. Na minha opinião, a Agar devia ser uma mulher muito bonita.
devia ser uma mulher bonita. O texto nos mostra que ela era cuxita, o que significa que era uma negra bonita, de descendência lá do sul da África, e ela então tinha a pele bronzeada, era uma mulher bonita, aquela morenona bonitona, e Abraão deve ter olhado assim e disse, opa, essa ideia de Sara é maravilhosa. Sabe por quê? Na minha opinião, me perdoe, eu estou botando aqui a opinião do Jorge Videira, está escrito em Jorge Videira 3, capítulo 5, né? Terceiro Crônicas de Jorge Videira, capítulo 5. Coisa minha aqui. Porque se ela fosse feia, um canhão, daquelas mulheres, sabe, já tem instalação trocada, que olha meio torto, que tem barba, o Abraão ia dizer, não, minha filha, vamos pensar melhor, Deus vai dar uma solução, mas eu não vou dormir com esse canhão, pelo amor de Deus. Mas não, ele aceitou rapidinho. Aceitou rapidinho, por quê? Porque no fundo, ele não entendeu que ele tinha que esperar em Deus. Esperar em Deus. A mulher está velha, mas é a mulher que Deus te deu. A mulher está cansada, mas é a mulher que Deus te deu. A Sara tinha uma idade avançada, mas era a idade que Deus tinha dado para ela e ele era casado com ela. O que vai acontecer? Aos 85 anos, Abraão aceita a ideia de Sara, que já estava com 75, e aí ele vai se deitar com Agar. O que acontece? Um ano depois vai nascer o nosso querido Ismael. Então veja, o texto vai dizer, estudando o capítulo 16, do 1 até o 16, capítulo 16 de Gênesis, do 1 até o 16, vai nascer a criança, né? Quando Abraão tinha 86 anos. Quando Abraão tinha 86 anos, portanto, Sara tinha 76, nasce Ismael. Ismael, aquela criança que nasce para ser príncipe, nasce e é recebido por Abraão como sendo o filho da promessa. A escrava vai passar a dormir na tenda de Abraão e Sara vai dormir numa tenda separada. E agora a criança vai ser tratada como príncipe. A criança vai ser tratada como sendo o herdeiro de tudo. Até uma certa idade, todos tratavam o Ismael como se fosse o filho da promessa. Até hoje, os árabes, os muçulmanos têm o Ismael como sendo o filho da promessa. O sacrifício do Senhor, para eles, inclusive, o sacrifício pedido não foi para Isaac, foi para Ismael. Eles contam essas histórias, inclusive. Vejam, o que vai acontecer? Quando Abraão, então, está com 86 anos, nasce Ismael, mas quando ele tem 100 anos, é que vai nascer o Isaac. E olha aí a confusão, certo? Por quê? Que idade tinha ele quando 21 de Gênesis diz assim, ó, Isaac nasce quando Abraão tinha 100 anos. Sara, portanto, 90 anos. Ora, se Ismael nasceu quando Isaac tinha 86 e agora aos 100 anos nasce Isaac, Ismael está com 14 anos de idade, certo? Com 14 anos de idade. É o que está escrito no capítulo 21, verso 5. 21, verso 5. Abraão, da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, certo? E disse Sarai, Deus tem feito o meu riso, né? Porque Isaac obriga você a sorrir na hora que pronuncia. Todo aquele que ouvir rirá comigo. Todo aquele que disser o nome de Isaac vai sorrir junto comigo, porque eu sorri quando o anjo falou comigo. E o que vai acontecer? Agora, Isaac vai ser o filho da promessa. Isaac agora vai para a tenda. E o que vai acontecer com Agar? Agar vai ser tirada da tenda do Abraão. E o filho, que era Ismael, que já estava com 14 anos, vai ser levado com a Agar para a tenda da escrava. Perceba, 14 anos, até os 14 anos ele era o filho da promessa. Agora, com 14 anos de idade, na adolescência, idade perigosa que é a adolescência, ele vai ser agora colocado numa nova realidade. Nasceu uma criança que tirou dele toda a sua sorte.
que tirou dele todos os seus sonhos, que tirou dele tudo que ele tinha sonhado até os 14 anos, como herdeiro de tudo. Olha, pensa bem, até os 14 anos ele é criado como sendo o príncipe, o herdeiro, aquele que vai ter toda a herança do pai. E o texto diz que ele era um dos homens mais ricos da terra. Abraão era um dos homens mais ricos da terra nessa época. E o que vai acontecer? A gente vai ficar apavorado de comparar esses textos entre Gênesis 17 e 24, e a gente vai entender que o nascimento de Ismael, lá em Gênesis 17, 24, quando Abraão está com 86 anos, e agora em Gênesis 21, verso 5, quando Abraão está com 100 anos. Então, até os 14 anos, Ismael é criado como o príncipe, o herdeiro, o dono de tudo quando o pai falecer. Só que, de repente, nasce um irmão. De repente, agora, o irmão é que vai tomar conta de tudo. Agora é o irmão que vai dominar, é o irmão que vai comandar, é o irmão que vai dizer, né, tudo que tem direito. E o texto continua no capítulo 21, para que você veja, e diz assim o versículo 8, ó, e cresceu o menino e foi desmamado. Ora, então, quando o menino foi desmamado, versículo 8, é desmamado aos 3 anos de idade. Aliás, isso acontece até hoje. A maioria das mulheres judias só permitem que a criança pare de mamar no seio o leite maternal, que é a melhor coisa do mundo. Naquela época, eles já sabiam disso. Veja, nós estamos aqui há 2000 a.C. e até hoje está comprovado que a melhor alimentação para uma criança é o leite materno, certo? Então, Isaac foi desmamado aos 3 anos de idade. Então, se você somar 3 anos de idade de Isaac aos 14 anos quando Isaac nasceu para Ismael, Ismael tinha 14 quando Isaac nasceu. 14 vai dar 17. Então, veja que essa idade de 17 anos vai marcar completamente a vida de Ismael. Por quê? Porque a Sara agora vai perceber algumas coisas. Veja o versículo 9, ainda no capítulo 21. Diz assim, e viu Sara que o filho de Agar, agora já não era mais o príncipe, agora já não era mais o filho da promessa, agora já não era mais o que ia reinar, agora era o filho da escrava. E o que estava vendo Sara, ele via que o garoto de 17 anos, quando brincava com o de 3, mesmo sendo irmão, imagine um garoto de 17 brincando com um garoto de 3. Quem é que vai sair machucado? Quem é que vai dar cascudo em quem? Quem é que vai dar pernada em quem? Por mais que o Isaac fosse animadinho lá para brigar, mas quem é que vai sair chorando depois? Sempre, é lógico. E aí, a Sara, no versículo 9, viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado Abraão, zombava do garoto. Quer dizer, é lógico que zombava o pequenininho, ou magrelo, ou isso, ou gordinho, sei lá qual é o tratamento de um menino de 17 ainda brincando com o irmãozinho. Note que ele ainda brincava com a criança, embora tivesse no coração dele, sabe-se lá, Deus, que tipo de sentimento de uma criança que é crescida até os 14 anos para ser príncipe e depois ele é destituído disso para deixar de ser o que vai ser, certo? Então, o que vai acontecer agora é impressionante, porque o que vai gerar no coração dessa criança é insondável, não dá para a gente perceber, porque a decisão que eu li o 9, viu Sara que Agar, a egípcia, a qual tinha dado Abraão, zombava e disse a Abraão, ponha fora esta serva e seu filho, porque esta serva não herdará com Isaque, o meu filho. Percebeu agora? Então agora o Ismael tem que ser lançado fora. Agora o Ismael tem que ir embora, não pode mais ficar na casa, não pode mais permanecer ali, não tem mais como ficar. Ele vai ter que ser expulso da casa, vai ter que ser levado embora, não pode mais ficar ali, por quê? Porque está tendo contenda, está tendo inimizade, eles estão brigando, eles estão tendo ciúmes, e aí
a decisão da própria Sara, que foi ela que deu a ideia, é mandar embora, que Agar vá embora, certo? Agar tinha que ir embora com o seu filho, porque não tinha mais como ficar por ali, certo? Então, o que vai fazer Abraão? Então, o versículo diz assim, ó. Então, versículo 14. Se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e deu a Agar, pondo em seus ombros, também lhe deu o menino e despediu-os. E ela partiu andando errante para o deserto de Betseba. Eu estou lendo o capítulo 21 de Gênesis, o versículo 14. Partiu então Agar errante com um pouco de pão e um pouco de água, um odre de água, uma sacola lá de couro com água, em direção ao deserto de Betseba. Eu estive nesse deserto. A gente leva de carro para atravessar praticamente aí 1 hora, 1 hora e 20 para atravessar, porque agora tem estrada. Mas naquela época, só de camelo, porque sobe, desce, você sabe que o relevo é acentuado, é sobe, desce montanha, desce montanha. Então, a caminhada aqui levaria pelo menos para atravessar esse deserto entre 25 a 30 dias. E não teria condições de um pedaço de pão e um pouco de água sustentar essa criança de 17 anos com sua mãe. E isso fica na cabeça da gente pensativo, porque como que um pai faz isso? O pai já era o homem mais rico da terra. Tá certo que Isaac não era o filho o Ismael não era o filho da promessa, mas era filho dele. Por que ele não pegou uma das fazendas que ele tinha, um dos bens que ele tinha, os camelos que ele ganhou lá no Egito, com aquela situação da maracutaia dele, da mentira? Por que ele não pegou um pouco disso, deu para o filho e disse, vai meu filho, vocês estão brigando aí com seu irmão, não está certo, você vai com a sua mãe, leva aí esses servos e servas, leva esses camelos com você, eu daqui a pouco vou lá visitar você de vez em quando, porque já que vocês estão brigando, não dá certo, tá bom, mas eu vou continuar sendo o seu pai. Não, ele simplesmente leva o garoto para o deserto e abandona lá. E eu fico apavorado quando eu leio esse texto, porque o texto nos mostra que a criança vai ficar completamente desesperada. O que você acha que vai passar na cabeça dessa criança? Que até os 14 anos ela cresce com a ideia de que vai ser o herdeiro do pai, ele é o príncipe do pai, ele é respeitado por todos. Agora, de 14 anos, nasce alguém que é o irmão dele, e o irmão vai herdar tudo, e ele agora é tratado como escravo, como um João Ninguém, e depois ele é abandonado no deserto. E o texto, ele vai mais à frente, porque veja, no versículo 15, eu estou no capítulo 21 de Gênesis, no versículo 15, eu estou lendo toda hora e mostrando onde eu estou lendo, para vocês não pensarem que eu estou inventando história, certo? Versículo 15, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi se assentar em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não vejam os meus olhos o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou-se a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, é o versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino. Não foi a voz de Abraão, porque Abraão não orou pelo filho. Não foi a voz de Agar, porque Agar abandonou ele. Agora pensa essa criança no deserto, com sede, com fome, morrendo no deserto, sem possibilidade de andar, não tinha mais forças, sendo torrado pelo calor e pelo sol, certo? Pensa no coração de Ismael, o que está nutrindo, o que está sendo criado no coração dessa criança de 17 anos, hein? Agora ele vai clamar ao Senhor, ele vai dizer, Senhor, tenha compaixão de mim, meu pai me abandonou, minha mãe também me abandonou, e eu estou sozinho aqui. Aí Deus ouve a oração do menino e bradou o anjo de Deus a Agar dizendo, dos céus, Agar, o que tens? Não temas, sou eu. Deus ouviu a voz do menino. E agora Deus vai dar condições
daquele menino trazer. E o restante do texto diz que Deus abriu ali uma fonte, naquele momento Deus abriu ali um poço, no versículo 19, e eles viram um poço de água, onde eles puderam beber água, dar água também ao menino, e sair daquela situação de desespero por causa da ação de Deus em relação ao menino. Pense bem, meus irmãos, você como pai faria isso? Porque tem muito crente fazendo isso hoje. Ele teve um casamento, não deu certo. Ele se separou porque não deu certo. Ah, pastor, sabe o que é incompatibilidade? Eu me casei, mas minha mulher era isso, minha mulher era aquilo. Sempre que eu ouço a voz de um pastor falando, a mulher era culpada. Mas quando você vai ouvir a voz da mulher, a história já é outra. Aí a mulher vai dizer, ele era isso, ele era aquilo outro. Mas ele não conta o que ele era. Né? Ele não conta o que ele fazia, ele só diz que a mulher não era boa, por isso que ele largou, trocou por outra. Mas e os filhos? Os filhos deixaram de ser filhos? Então uma mulher você pode trocar, mas como se troca filho? Como é que um filho deixa de ser filho? Como é que eu faço? Eu posso pecar contra Deus porque o adultério é pecado? O adultério é pecado, eu estou falando isso com alto e bom som, adultério é pecado. Se você abandona a sua mulher, não sendo por causa do adultério dela, então você está em adultério e com quem você casar vai estar em adultério também. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Você abandonou sua mulher por outra mulher, pode ser meu amiguinho, pode xingar, me desmarcar, me excluir, me bloquear, pode fazer o que você quiser, mas a verdade você vai ter que ouvir. Jesus só deu uma condição para que o divórcio fosse aceito, é se a outra parte cometer adultério. Então a esposa só está livre para casar se o outro cometer adultério, e o esposo só está livre para casar se a esposa cometer adultério. Então, se você está largando a tua esposa, sendo você pastor, obreiro, dono da igreja, o bispo, o apóstolo, o vice-deus, seja lá quem for, você não importa, se você largou a tua esposa para casar com outra mulher, alegando qualquer outra coisa, não sendo por causa de adultério dela, você tem que ficar como uma pessoa, como era Paulo. Você tem que ficar como um eunuco, sem esposa. Você vai fazer a obra de Deus como Paulo fez, sem se casar com mais ninguém. Se você não quer mais essa mulher, você tem o direito. Você não é obrigado a viver com uma mulher que você não ama, mas casar de novo só se for por adultério dela. Então, é isso que está na Bíblia. Pode pensar o que você... Ah, pastor, mas o senhor é desse tipo? O senhor é muito ortodoxo ou muito ultrapassado? Sou. Eu sou, enquanto a Bíblia não for mudada, e eu espero que Deus não mude, porque não acho que ele vai mudar, a Bíblia vai ser sempre a fonte da minha vida. Então, veja, como é que Abraão vai aceitar essa história? Ele se deita com a escrava, nasce um filho, depois ele mesmo despreza o filho. E tem muito pastor hoje que faz isso e despreza o filho. E como fica o coração do filho desprezado? Como fica o coração desse filho desprezado? E sabe o que vai acontecer? Ismael nunca mais vai ver esse pai. Esse pai nunca mais vai ter encontro com esse filho. Nunca mais. Ele vai apagar da mente dele. Como muitos pastores hoje dizem para mim, eu separei da fulana. E como é que estão os filhos? Ah, de vez em quando eu mando lá um dinheiro, mas também ela arranjou outro marido. Lógico que ela vai viver como? Ela tinha que sobreviver. Você já está casado, ela deu direito a ela de casar de novo. Só que agora a pensão das crianças é obrigação sua, você tem que pagar a pensão das crianças. Mas abandonar, como fez Abraão, abandonou e nutriu esse ódio. Então o que vai acontecer? O ódio entre Ismael e Isaac vai nascer por culpa de Abraão. Ismael vai passar a odiar Isaac. Vai ter rancor no coração contra Isaac. E Isaac não tinha culpa de nada a respeito disso. Que culpa tinha Isaac? Mas sabe o que vai acontecer? Quando Isaac vai ter a sua querida Rebeca e vai se casar com ela. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padarã e irmão de Labão. E Isaac orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, portanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E agora vem esse texto aqui que eu quero que você leia na sua Bíblia depois. Eu vou ler agora, você ouve, mas leia na sua Bíblia.
e os filhos lutavam dentro dela, dentro da barriga de Rebeca. Esaú e Jacó já brigavam. E ela, Rebeca, não entendia, porque ela sabia que eles estavam se batendo um com o outro lá dentro. Como é que é isso? Eles aprenderam esse ódio? Esse ódio que já estava lá dentro, um brigando com o outro, é porque o pai brigou com a mãe e influenciou a criação deles? Ou tem alguma coisa muito mais espiritual por trás dessa história? Leiam o versículo diz, e os filhos lutavam dentro dela, e ela disse, se é assim, Senhor, por que sou eu assim? Ela achou que a culpa era dela. Ela foi perguntar ao Senhor, Senhor, por quê? O que eu fiz de errado? Porque meus filhos já estão brigando dentro de mim. Que mal eu fiz? Ela não sabia. Ela entrou para uma família, ela se casou com uma família que já tinha um comportamento que Deus não abençoava. Que os filhos acabavam brigando entre si por causa da incompetência dos pais. E o que vai acontecer? Quando nasce Esaú, cabeludo, bonito, do jeito que o Isaac achava que devia, ele coloca logo o nome de Esaú, você vai ser o Esaú. E como o Jacó nasceu por último, com a mãozinha grudada no calcanhar, mais magrinho, mais raquítico, ele vai dizer Jacó e ainda vai botar esse nome que significa aquele que tenta suplantar, aquele que tenta passar à frente, aquele que tenta lutar para conquistar a frente do outro, o lugar do outro. Jacó, então, muita gente diz, cuidado, Jacó significa mentiroso. Não, Jacó não significa mentiroso, também não significa suplantador. Significa aquele que tenta suplantar, aquele que tenta passar à frente, aquele que tenta pegar o lugar do outro. E essa foi a sina, foi o estigma, foi a marca de Jacó por muitos e muitos anos da sua vida. Tentar ser o outro para agradar o pai. Porque assim como o seu pai, Abraão, preferiu a ele Isaac e ignorou Ismael, o Isaac vai preferir o Esaú e vai desprezar o Jacó. Aí o Jacó vai tentar roubar a primogenitura do pai, não vai dar tempo a gente falar hoje, eu falo amanhã, e vai ter aquela coisa toda, vai fugir, vai se casar, vai ter 10 filhos, até que finalmente abre-se a madre de Raquel, da querida amada, e nasce José. O que ele vai fazer? Ele vai desprezar os outros 10 e vai preferir José. Então, quem lançou o ódio no coração de Ismael contra Isaac, hein? Foi a sociedade? A sociedade é que tem culpa, hein? É o governo é que tem culpa. Quem tem culpa? É o diabo que tem culpa. Aí o diabo diz, epa, eu nem cheguei perto. Eu não tenho nada a ver com essa história. É a falta de amor do pai em dar a mesma atenção aos filhos, em dar o mesmo carinho aos filhos de forma igual. Então, se você tem 2 filhos, dê amor aos 2. Não prefira um e esqueça do outro. Não aplauda um e simplesmente ignore o outro. Isso é muito comum, nós fazermos essas coisas, nós vemos essas coisas acontecerem, que a mãe às vezes esquece de um em preferência do outro. Ah, mas esse aqui é mais bonitinho, esse aqui é melhorzinho, esse aqui é fraquinho, esse aqui é tadinho, o outro não. E acaba criando uma rivalidade. E as crianças crescem se odiando. São irmãos, mas crescem se odiando. Não tem coisa que mais fira o coração de um filho, é ser desprezado por aquele que ele mais ama, o pai ou a mãe. E é o que vai acontecer com Ismael quando vê o pai o desprezando. Ismael depois cresce, se casa, vai formar 12 nações e essas 12 nações todas vão ser inimigas das descendências de Isaac. Isaac vai ter 2 descendências, de Esaú e a de Jacó. Sabe o que Esaú vai fazer quando tem ódio por causa da maracutaia de Jacó em ter roubado sua primogenitura? Ele vai se voltar contra os pais e vai lá se casar com uma das filhas do próprio tio, que era o Ismael. Então, Esaú vai se casar com a descendência de Ismael e dali vai surgir muitas nações também. Então, se você vê as nações que hoje existem, como o nome de Iraque, Irã
e Kuwait, e Arábia Saudita, e parte do Egito, e muitas partes do que formaram as outras cidades vizinhas, todas elas cresceram com ódio entre irmãos. Irmãos odiando irmãos. Porque depois o que vai acontecer? Jacó vai dar preferência a José e vai esquecer completamente dos outros 10, a ponto de todos os 10 odiarem a José. E ainda vai fazer o pior, vai botar o José, que era o caçula, para tomar conta dos irmãos e mandar nos irmãos e trazer para ele tudo que de errado os irmãos faziam. Olha, vê o que esse pai está fazendo, botando a pobre da criança contra os irmãos e botando os irmãos contra a pobre da criança. E a criança ia lá e fazia o que o pai mandava. O pai dizia, vai lá e vigia, vê se eles estão trabalhando. Aí o garoto dizia, mas não estão trabalhando não. Então eu vou lá pegar eles, eu vou lá dar uma surra neles. Quer dizer, o ódio que vai ser gerado pelos 10 filhos. Então, Rubens, Benjamim não, nasceu depois. Rubens, Dan, Isá, e todos, Zebulon, Naftali, todos eles vão odiar, né? Judá, que eu quis dizer, odiar José. Ódio familiar, aonde ele é plantado, por que ele existe. Então hoje você vê famílias se odiando, você vê irmãos se odiando, você vê hoje casamentos que são feitos que geram ódio. Rebeca entrou para uma família e seus filhos já nascem se odiando, olha que coisa terrível. Da onde vem isso? Só pode ser uma influência diabólica, só pode ser uma influência gerada dentro da própria família, adquirida. É a síndrome do ódio adquirido familiar. É a família que produz, é o tipo de criação que produz, é o tipo de comportamento dos pais que produz esse tipo de ódio na família. E família de crente. Então como é que pode ter ódio dentro de família de crente? Como é que pode ter ciúme de irmãos dentro da família de crente? Como é que os irmãos podem ter um inveja do outro dentro da família dos crentes? Porque os pais não estão sabendo mais educar os filhos na presença do Senhor e dando a eles carinho de forma igual. Carinho de forma igual é a melhor coisa do mundo, porque você aprende a respeitar os pais e amar os seus irmãos. Então, fica aqui essa palavra, o tempo já foi embora, depois nós vamos conversar mais um pouquinho. Que coisa terrível. O primeiro erro de Abraão foi sair e descer para o Egito. Por causa do medo, ele mente. E agora, por causa da sua incerteza em cumprir a palavra de Deus, ele se precipita e acaba gerando um filho que não era o filho que Deus queria dar a ele. Ele vai fazer com a escrava um filho que não era a ordem de Deus. E quando nasce aquele filho que era o que Deus ia dar, aí ele comete um erro pior ainda, que é desprezar um filho. Não despreze seu filho. Não provoque a ira dos teus filhos. Se você casou, não deu certo e se separou, isso é problema seu. Mas os seus filhos precisam ser bem cuidados, bem amados, bem respeitados. Não existe obreiro íntegro diante de Deus se ele não tem integridade de pai, verdadeiramente pai, diante dos seus filhos. Então, botou filho no mundo, agora cuida. Eu vejo muito pai que diz, vamos encher a casa de filho, vamos ter logo 10. Mas ele não lava uma panela. Ele não cuida, ele não faz um nada na casa. Ele não ajuda em nada, ele não bota um parafuso, ele não troca uma lâmpada. Eu conheci muitos obreiros que era a mulher que tinha que trocar. A mulher tinha que trocar o chuveiro, porque ele não sabia trocar um chuveiro. Ele não sabia trocar uma lâmpada, a mulher que tinha que trocar a escada, botar a escada para trocar uma lâmpada. Se caísse uma toalha no chão, ele chamava a mulher. Fulana, vem pegar essa toalha aqui para mim. Por quê? Porque no pensamento dele, ele é o todo-poderoso. Ele é o macho, ele é o alfa, né? Ele é o leão alfa. E as leoas é que tem que caçar para ele poder comer. Ele pensa que ele é o rei da cocada preta, mas não é não. Você não é leão alfa, você não é o lobo alfa que está no meio da alcateia e manda na alcateia, não.
Você é responsável e você é o líder da sua família, é o sacerdote de Deus que vai impor a palavra de Deus aos teus filhos e a toda a tua família. Que palavra dura, que palavra dura. Eu cresci conhecendo essa palavra e quando minhas filhas nasceram, eu exercitei essas palavras. Eu dizia, não, Senhor, eu tenho que cuidar. Então, eu brincava com as minhas filhas, até hoje, se bobear, ainda brinco. Eu brincava de carrinho, eu brincava de tudo quanto é coisa. Eu levava para o parque de diversões, porque eu nunca achei que era pecado. Nunca, elas hoje são servas de Deus, comprometidas com Deus, casadas com homens de Deus, estão empenhadas na obra de Deus. Levava para a praia, levava para a cachoeira, levava para todo lugar, dava toda a atenção. Saía, viajava para todo canto, mas sempre que chegava dava atenção à família, porque a família é o melhor bem. Os filhos são os frutos do amor e são as bênçãos de Deus para a tua vida. Aprenda a cuidar do teu filho, aprenda a cuidar da tua família, aprenda a cuidar da tua casa. A tua casa é a herança de Deus. O sacerdócio de Deus é a tua casa. O santuário de Deus não está lá na igreja, não. Está na tua casa. Lá na igreja você pode sapatear à vontade, mas dentro de casa você tem que ser sacerdote. Você tem que ser pai. Você tem que ser esposo. Você tem que ser representante de Deus. Então fique com essa palavra e não cometa os erros que Abraão cometeu. Não minta. Não tenha medo. E quando fizer alguma coisa, saiba o que está fazendo, né? Saiba o que está fazendo. Agora, não, vamos lá, vamos ter filho. Depois se separa, larga a mulher com os filhos e vai viver com outra mulher. Meu Deus do céu, que tristeza, que tristeza. Eu fiz parte na convenção durante um tempo da comissão de análise de candidato. Eu pedi para sair, eu não aguentei ficar. Digo, não quero mais fazer parte disso não, porque eu reprovava todo mundo. Chegou para mim, não, é divorciado, não, então não tem condição. Não, Videira, tu está reprovando todo mundo. Não, peraí, não dá. Sempre a mulher que tem culpa, o homem nunca tem culpa, não. É sempre a mulher que é devassa, é sempre a mulher que não presta, é sempre a mulher que perdeu os componentes principais, o homem não perde. Não vem com essa conversa para cima de mim. Eu gosto muito de uma palavra que eu ouvi, pastor Cláudio Duarte pregando, que alguém disse para ele, pastor, eu quero me separar, quero me divorciar da minha esposa. E diz lá o pastor Cláudio que, não sei se foi ele ou alguém que ele estava contando, não sei, não lembro mais, que ele se levantou e disse, espera aí, meu irmão, ajoelha aqui que vamos fazer uma oração. Senhor, aqui está seu servo, ele não quer mais continuar casado, então prepara ele e leva. Leva ele para a glória, Senhor, porque o casamento é até que a morte separe. Já que ele quer separar, então mata logo ele agora e leva para a glória, porque ele não quer mais viver com a mulher dele. Então, parabéns ao pastor Cláudio. Se ele prega isso, vive isso mesmo, eu aplaudo e acho sensacional, porque essa é a condição dada por Deus. Nosso tempo foi embora, eu vou continuar amanhã nesse mesmo assunto, porque ainda temos coisas a falar, porque todas essas maldições podem ser quebradas? Sim, e quem quebra é você. Fecha os teus olhos, vamos orar pela tua família e pela minha. Pai amado, muito obrigado por esta palavra de hoje, que a tua voz seja audível em nossos corações. Eu sei, Senhor, que